Na aula de hoje a gente viu a partir dos vídeos, da explicação da videoaula, a questão do gênero cordel, né? As características, a estrutura do gênero, né? A questão das rimas, né? Isso, os versos, né? Que a gente já viu, cada linha um verso, cada grupo de verso uma estrofe, né? Isso. E a questão do cordel ser o quê? Ser de cultura popular, né? Que foi trazido pelos portugueses para o Brasil e que foi nós brasileiros e nós nordestinos principalmente nos completamos com esse tipo de gênero textual e que mostra muito a nossa cultura, tá certo? E retrata de forma, como diz aqui, ó, de forma na linguagem informal, na linguagem normal do nosso dia a dia, da gente falar às vezes a palavra de uma maneira diferente, né? A variação linguística da gente, que também vai ser tema das próximas aulas, a gente falar de uma maneira diferente de outras pessoas, de outros estados, de outros lugares, e que o cordel facilitou isso para a gente também, pessoal. De que através dele o nordestino, o poeta, ele poderia retratar essa parte diferente, essa parte da variação linguística, do modo de falar e de se expressar, de mostrar a cultura do povo nordestino, tá bom? Então, a partir da aula, a gente viu o textinho do Marmelo, né, o Jacaré Banguelo. Então, aqui a gente vai fazer nossa atividade a partir dele. Aí diz assim, ó, vamos ler? Aí tem aqui, ó. Marmelo, o Jacaré Banguelo. Um rapaz muito sabido, de codinome Zezinho, apaixonado arriou-se pela filha do vizinho. Pediu socorro ao amigo, um belo jacarezinho. Marmelo, meu caro amigo, disse ele ao jacaré, me ajude, por favor, a conquistar essa mulher, e se acaso eu conseguir, eu te pago um picolé. O jacaré em questão era doidinho por doce, não gostava nem de carne e adorava algodão doce. E se visse um picolé, Virgem Maria, acabou-se. Também era inofensivo, pois não tinha um só dente. De tanto chupar confeito, sua boca ficou doente. Assim ele não mordia nem animal e nem gente. Nosso plano é o seguinte: você irá atacar a moça durante a noite e eu venho para salvar, feito um herói valente e seu amor conquistar. Você se finge de morto, então pode fugir. Mas não esqueça uma coisa: a boca não pode abrir, pois se você fizer isso, tudo ela vai descobrir. E assim eles fizeram. Lá se foi o jacaré, entrou correndo na casa, a moça estava de pé. Deu um grito e defendeu-se, e nem precisou do Zé. Com um cabo de vassoura, ela bateu no bichinho, que num berro abriu a boca. É Banguelo, coitadinho. E o jacaré gritou, foi ideia do Zezinho. O rapaz explicou tudo, mas a moça não gostou. E foi pelo jacaré que ela se apaixonou. E o Zezinho fez de tudo, só que nada adiantou. Ela cuidou do bichinho, que levou uma paulada. Levou ele no dentista, fez uma chapa arrumada. E o Zezinho até hoje procurando namorada. E assim essa história teve um final singelo. O rapaz, se achando esperto, perdeu tudo pro Marmelo. E a mocinha se casou com o Jacaré Banguelo. Tá vendo, pessoal? A cultura, a contação de história e criação de história
do nosso povo, né, pessoal? Então a gente tem aqui vários exemplos, vários meios da gente mostrar a nossa cultura, tá bom? Então esse textinho do Jacaré Banguelo mostra muito essa importância do cordel e a sua cultura, tá certo? A sua questão de importância de rimas, do ritmo, tá bom? A questão da história criada, né? A história retrata questões da vida cotidiana das pessoas, a questão da historinha do jacaré e dessa conquista, né? O rapaz querendo conquistar a menina, tá certo? E aí a gente tem exemplos muito legais a partir desse gênero cordel, tá bom? E como diz aqui, ó, o cordel alado foi escrito pela cordelista pernambucana Mariane Biggio, tá bom? E nos cordéis, como falei antes, pode ser usada uma linguagem informal que se adapte ao modo de falar da região onde ele se origina. Então, por isso que vocês veem aí palavras escritas como se a gente estivesse falando, como mulher, né, que é mulher, tá bom? Fugir sem R, que o certo é fugir, tá bom? Entre tantas outras palavras. E a partir daí, a gente vai responder nossa atividade. Aí, a partir disso, a gente vai para o nosso exercício, tá bom? Que diz assim, ó. Responda de acordo com o texto ao lado. Então, vocês vão observar o texto e responder, tá certo? Olha, quem é o personagem principal dessa historinha? Quem é o personagem? Pensem aí, bem fácil, né? Depois, na 2, qual o nome do jacaré? Qual o nome do jacaré, do personagem, da personagem, pessoal? Tem um nome aí, né? Consultem e respondam. Depois, na 3, qual foi o plano de Zezinho? Procura o plano de Zezinho aí no textinho e vocês vão ver a questão dos planos que Zezinho tinha, né? Qual o plano? Qual o plano que ele bolou para conquistar a menina? Qual foi o que ele pensou em fazer para conquistar ela? Certo? Com a participação do jacaré. Pensem nisso. Depois, na 4, qual é a característica que torna Marmelo inofensivo? Tá bom? Marmelo não morde, não pega ninguém, né? Assim, não consegue capturar ninguém. Por quê? Tem no textinho também, tá bom? Já na 5, ó, no texto, a expressão pediu socorro significa o quê? Então, no texto a gente tem, ó, que ele falou aqui, ó, pediu socorro, ó, que falou com seu vizinho, para conquistar a menina, ele pediu socorro ao amigo, ó, um belo jacarezinho, né? Então ele pediu socorro. Esse pediu socorro significa o quê, pessoal? Significa que ele chamou o jacaré para brincar, que ele pediu ajuda ao jacaré ou que ele pediu que o jacaré saísse. Qual é esse sentido de pedir socorro naquela primeira estrofe, tá bom? E na 6, porque o jacaré ficou banguelo. Tem também, porque o jacaré ficou banguelo. O motivo dele ter ficado, tá bom? Depois disso, aí a gente vai para a página 12, que diz assim, ó. Veja a palavra a seguir e transcreva com letra cursiva, tá bom? Observa a divisão silábica e depois separe as palavras em sílabas. Então a gente tem aqui ó, a palavra marmelo, né? O nome do jacaré. E como se divide, né? Que a gente viu, né? Questão da divisão silábica. Vocês vão dividir essa palavra aqui e escrever aqui. Só que na letrinha pequena, na letrinha cursiva, tá bom? Então a gente já viu, né? Que palavras com R sempre fica junto da vogal anterior. Então aqui vai ficar o quê? Ó? Mar, me, lo, né? Vocês vão dividir, passar para cá, mas escrevendo aqui na letrinha pequena, na letrinha cursiva, tá bom? Depois disso, aí vocês vão também transcrever essas daqui, ó. Tem o exemplo aqui, ó, salvar, tá vendo? Escrever ela na letrinha cursiva e depois na letrinha com a divisão silábica, tá bom? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão
escrever aqui, ó, voador. Vocês vão escrever na letrinha cursiva pequena e depois dividir essa mesma palavra em sílabas. Depois vão seguindo as outras, ó, aprender e firmeza, do mesmo jeito. Escrever na letrinha pequena aqui e depois embaixo a mesma palavra dividida nas sílabas da forma correta, tá bom? E para terminar, a gente tem aqui, ó, na 8 vocês vão escrever como se pede, então pensem, consultem lá no textinho, palavras com a letra R, e vocês vão procurar duas palavras, tanto lá, como se não encontrar lá, vocês podem pensar também aí, que a gente já estudou a letra R, palavrinhas que tem esse ar, R, I, O, U, né? Como em marmelo aqui, ó, tá vendo? Marmelo, ar, tá vendo? Então peguem, consultem lá duas palavrinhas que tem esse ar, tá bom? Que tem a letra R, assim, ar, R, I, O, U, tá bom? Tem nome tem exemplos lá no textinho e vocês podem fazer também outros. E na questão seguinte diz assim, ó, palavras com a letra R em que aparece como em jacaré. Ó. Jacaré é uma palavra que aparece em duas vogais, né? Aquela questão do R com som fraco, né? Que a gente viu exemplos de nomes de animais, outros nomes também que tem esse rareriroru, tá bom? Então pensem, procurem lá no textinho e façam. E para terminar na 9, chegou a hora de você produzir. Escreva o nome das figuras e crie uma frase. Então aqui a gente tem a palavra, tem a figura porta, né? E tem a figura de um ursinho. Então vocês vão escrever aqui nessa primeira linha de cada um o nome porta e o nome urso. Depois embaixo vocês vão escrever uma frase que tenha primeiro o nome porta dentro da frase, tá bom? E nessa outra o nome urso dentro da frase. Sempre lembrando que a gente começa uma frase com a letra maiúscula, né? Escrevam com a letrinha pequena, toda a frase, tá bom? Letra cursiva. Só que uma frase a gente sempre começa com a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. E terminou a frase, se for uma frase só explicando, ponto final. Se for uma frase com uma pergunta, o símbolo da chavezinha, né, da pergunta. E se for uma frase que é admiração, espanto, a exclamação. Tá certo, pessoal?